Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos aí. Primeira live de 2026, né? Esse programa aí, Análise Lucrativa. Eu sou Isaac Micael, sou cientista de dados, sou consultor em ciência de dados, no mundo de dados. Também sou empreendedor e aqui nós fazemos todo o suporte aí para quem quer consolidar uma consultoria boa nessa área maravilhosa, apaixonante, que é a área dos dados, né? É, e assim, nesse programa Análise Lucrativa, nós vamos entender muito bem a diferença de um executor para um estrategista, tá? Então, é essa diferença que o grande marco, vamos dizer assim, para um cientista que fatura 5 mil reais, 7 mil, e para um consultor que fatura 10 mil, 15 mil, 20 mil. É isso que diferencia um analista, um BI, um engenheiro, tá? É o quesito de ser executor. Você ainda está na casa ali do atender demanda. Quando você já é um consultor estrategista, você já tem uma complexidade maior da situação, você já consegue fazer as perguntas certas e é aí que vem a chave, tá? É a pergunta certa que é o segredo, porque a gente muito se ouve nas ferramentas. Você aprender Python, SQL, Power BI, Machine Learning, Deep Learning, LLM, vários ambientes, AWS, GCP, Azure, você vai escutar de tudo. Mas o grande diferencial de um consultor é a pergunta, é como que vem a demanda e as perguntas, porque as perguntas vão orientar o próprio consultor, o próprio cientista, o próprio analista, o próprio engenheiro. Então é isso o grande marco que eu acho que quando acontece isso na sua mente, quando você consegue diferenciar isso, é um marco, é o grande marco. Quando você consegue fazer as perguntas certas, tá bom? Então hoje eu vou te mostrar aqui alguns passos, então fique até o final. Nós vamos explorar 5 níveis de pergunta que todo consultor de excelência ele faz para os seus clientes, ele trabalha em cima dessas 5 perguntas. Você consegue fazer um grande projeto em cima dessas 5 perguntas, tá bom? Então a gente vai conversar um pouco sobre isso daí. Olha só, a pergunta em si é o que diferencia um cientista de dados de 5 mil de um consultor de 20 mil, né? Pensa, eu coloquei aí um ponto muito interessante, que é o médico versus o farmacêutico. Por que eu coloquei essa analogia aí? Pensa que muitas vezes o seu cliente, ou quando você é um executor, a demanda chega e você executa a demanda. Vou te dar um exemplo, você é um BI. Chegou ao seu superintendente, seu chefe, seu diretor de uma área que você atende, não sei, chega um chamado, não sei. Eu preciso de um dashboard das vendas. O que você vai fazer? Você vai executar o dashboard das vendas. É um executor. O farmacêutico, quando você vai na farmácia e fala assim, eu preciso de um remédio de dor de cabeça, ele vai te fornecer um remédio de dor de cabeça. Ele não está preocupado com a causa raiz. Ele não vai te fazer perguntas. Ele não vai se aprofundar nos sintomas. Agora, se eu ir num médico e falar assim, estou com dor de cabeça, aí é outra situação. Ele vai investigar, ele vai descobrir ali a doença real. Será que é sei lá, uma gripe muito forte? Será que você está com algum vírus? Não sei. Estou jogando aqui. Então, assim, o médico, ele vai na causa raiz da situação. O farmacêutico, ele vai ali na superfície. Essa que é a diferença de alguém que está na casa de 5 mil e está caminhando, não tem problema. Todo início é pequeno, todo início é tranquilo, é devagar, não tem nenhum problema. Mas é bom você já ir mudando a sua mentalidade. Aonde você quer chegar, aonde você quer mirar.
Então, quando você começar a entender a diferença de um executor para um estrategista, você começa a entender que o cientista de dados e um consultor em ciência de dados têm um grande abismo de diferença. Uma coisa é apenas eu atender as demandas, outra coisa é eu me aprofundar no pedido, é eu me aprofundar na dor, é eu me aprofundar na situação. Então o consultor ele é bem mais pago, bem melhor, né? Por conta que ele tem essa propensão de profundidade na situação. Diferente de quando você está ali numa corporação onde chega a demanda você só executa. E ok. É responsabilidade ali, como que eu posso falar, do contexto, a resposta do seu contexto. Se você é um executor, você vai executar. Agora, se você é um consultor, você vai executar. Se você é um consultor, você vai consultar as melhores fontes, você vai consultar o seu cliente, você vai consultar o problema, você vai, sabe, ser um pouco mais criativo ali na sua didática, na forma como você vai abordar a situação, tá? Então, assim, é muito importante você entender isso. É muito importante você entender isso. Um consultor, ele é um diagnosticador. Travei. É isso, ele vai diagnosticar o problema de ponta a ponta, como dizem, de cabo a rabo. E a minha missão aqui com vocês, no decorrer desse programa Análise Lucrativa, é transformar vocês aí em boas mentes. Mentes pensantes com viés de um consultor, de um médico de dados. E não apenas um farmacêutico onde chega a demanda e você empurra. Não. É muito diferente isso. Tá bom? E o que acontece? Quando a gente pensa num maior erro, eu coloquei de forma bem simples. Bem simples, vocês podem ver. Só coloquei assim, a dor real. Por quê? O maior erro ou a maior diferença de de alguém que só executa, um executador e um estrategista é que ele foca na dor real do problema, tá? Então, o que acontece? 99% dos profissionais de dados, eles aceitam a demanda sem questionar. Ah, quero saber por que as vendas caíram. Ok. Quero saber por que essa loja vendeu mais que aquela. Você olha e ok. Quero esse dash, ok. Você foca na dor real, na dor que... E o cientista, ele já é um pouco diferente, tá? Então, exemplo, se chega o quesito assim, eu preciso de um dashboard de vendas. O cliente pede, ok. O analista, ele passa ali semanas criando, ou BI, ou engenheiro, o que seja. E no final das contas, o cliente ele vai fazer o quê? Porque é isso que acontece, né? O cliente vai usar uma vez e vai esquecer. E por que ele vai esquecer? Porque o dashboard ele não vai resolver a dor real. E esse que é o problema. Agora, em contrapartida, a dor real não era um gráfico de vendas muitas vezes. Mas a pessoa só queria saber por que a loja da Zona Sul caiu as vendas 10%. Ou por que a equipe de tal canto não está batendo a meta. Você olhar o dashboard, não tem solução ali, tem visualização. Por isso que eu não posso focar na dor real. Eu tenho que me aprofundar. A dor real, quando me traz, ela é importante apenas para eu fazer as perguntas certas. Eu sou bem sincero. Porque na maioria das vezes, gente, na maioria das vezes, aquilo que um cliente nos pede não é aquilo que ele quer. Por quê? Porque ele não sabe o que ele quer. Muitas vezes ele quer saber por que as vendas... Ele chega nessa perspectiva. Eu quero saber por que as vendas caíram.
No final da conta, o que ele quer é uma previsão de vendas para ele melhorar a performance da equipe, para ele melhorar o estoque dele, mas não tem nada a ver com o que ele pediu. Sim, por isso que o consultor ele tem esse papel fundamental de elaborar, usar a criatividade, as perguntas e ir, sabe, maquinando ali e processando para sentir, não, é aqui que ele quer chegar. É isso que tem valor. Agora, eu criar visualização por criar visualização, é aquilo. Quantos dashboards a gente, se você já tem experiência na área de dados aí, escuta falar que criou e tá desatualizado e ninguém reclama, não é? Por isso. Então, um consultor de dados, a demanda real ela chega, mas ela chega apenas como primeiro passo. Depois é você que precisa diagnosticar, conversar, escutar muito bem o pedido, o cliente. Então, a maior dor que nós podemos, ou melhor, o maior erro, o erro mais comum aí, ou a diferença entre um consultor ou apenas um executor, é isso. Enquanto um vai focar na dor real, o outro ele vai se aprofundar na causa raiz, tá? Então, isso é muito importante porque você já começa a entender. Muitas vezes está me pedindo, mas não é isso. Deixa eu fazer essa pergunta, deixa eu fazer aquela pergunta. E isso é muito importante, tá bom? E aí, o que acontece? Agora, eu coloquei aqui que é uma escalada de perguntas, tá bom? Aliás, eu vou ter que fazer um bem bolado aqui com vocês. Opa, calma aí. Porque o que acontece? Primeiro, ignorem essa faixa preta que eu estou usando uma tela e eu não consegui configurar antes muito bem. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui com vocês. Só um minuto, vamos ver se eu consigo. Será que eu tenho que conectar e desconectar? Ao vivo e as cores é assim mesmo, não adianta. Aí, agora foi. Vou usar a minha tela aqui do iPad. Eu acredito que fica melhor e aí nós vamos intercalando assim, ó. Tá bom? Vou até tirar a minha webcam aqui, que vai ficar melhor, eu acredito. Perfeito. E olha só, eu tenho aqui um ponto muito importante para a gente, para nós abordarmos aqui, que é o quê? A primeira pergunta que nós devemos fazer é o quê? Só que, tá? Então, assim, esse é o primeiro nível. Então, deixa eu colocar aqui. Vou colocar assim, hein? E aí, o que acontece? Aqui é o ponto de partida. Aqui é onde muitos param. Lembra do real? É aqui. Mas assim, é só o ponto de partida, tá? Então, é onde a pessoa vai colocar ali, muitas vezes a pergunta ou a demanda dela sem um contexto, sem uma análise, mas é onde nós temos, vamos colocar aqui é onde nós temos um alerta, né? Então as nossas vendas caíram 10% no último mês, podemos pensar assim. Então é mais ou menos assim. Pronto. É isso. Você não tem muito contexto com isso daqui, mas é o ponto de partida, tá? Então a primeira pergunta, ela meio que é padrão para nós. Ela não muda, tá? Aí o que acontece? Olha, eu tava escrevendo aqui, vocês não estavam vendo. Deixa eu tirar minha tela, mas é isso aí.
Escrevi isso daqui, tá? Então, a dor real, né? Eu coloquei aqui. Dor real. Cria um alerta. Que alerta? Vendas caíram 10%, certo? Quando isso acontece, nós vamos para o segundo nível. Deixa eu voltar aqui para vocês tirar esse. E aí, no segundo nível, é o que acontece referente onde, quando e quem, tá? Então, esse daqui eu vou colocar a hashtag 1, que é o primeiro nível, eu vou colocar aqui uma hashtag 2, tá? Vou colocar e o quem. Perfeito? E olha só, isso daqui a gente pode considerar o quê? A nossa análise. Eu ia colocar a diagnóstico, mas eu vou colocar a nossa análise diagnóstica ou a nossa análise exploratória. Aí os analistas de dados se sentem à vontade, né? Então, é aqui que você começa ali a observar o sintoma, mas você não observa de qualquer lugar, você começa a olhar através de uma análise exploratória. Se eu não me engano, é assim que o EDA, não é? Eu falo assim porque eu não tenho muita familiaridade, mas os analistas de dados sabem o quão importante é isso daqui, né? Na maioria dos cientistas de dados, ele tem ali só o início da análise exploratória, mas a gente já consegue ter um grande ganho, né? Então, o que acontece? Aqui a gente vai segmentar o problema, tá? Então, aqui vai ser quebrado em dimensões múltiplas, apenas para localizar ali aonde que acontece o problema, sabe? Então é o trabalho de agregação, de filtro, de visualização descritiva. É nessa fase que a gente explica. Quer dizer, é nessa fase que você não vai explicar o porquê ainda, mas você vai mapear o quê. Então, onde. As vendas caíram. Lembra aqui, ó. As vendas caíram. Tá. Aí como que eu entro? Eu entro aqui, ó. Mais ou menos assim. Onde caíram? Foi uma loja? Foi a rede toda? Onde que caíram? Em qual produto? Sabe? Quando? Mês passado? Tá comparando um ano, trimestre, bimestre? Para qual perfil de cliente? Desde quando? Sabe? Então, assim, a queda foi uniforme, a queda foi concentrada em um produto. Então, assim, é aqui que a gente vai começar a mapear essas perguntinhas que eu acabei de citar, sabe? Então, se tem algum, tipo, perfil, sei lá, de cliente. Eu falei aqui, onde caíram eu coloquei aqui, mas entraria aqui, né? Então, assim, são perguntinhas onde você vai explorar os seus dados. Olha as variáveis de vendas, olha as variáveis do contexto. O contexto é estoque, vai ser outras perguntas, né? Então, pessoal, esse nível 2 ele vem aonde você vai conseguir entrar em um pé, em um nível mais avançado. Perde um tempo aqui entendendo essa análise, não tem problema.
tem problema. Você precisa, eu não sei, será que vocês estão conseguindo enxergar tranquilo aí? Eu não sei se a tela está cortando. Então, assim, essa fase 2 é onde você consegue agregar a matemática, a estatística, é onde, sabe, dá o ganho para sua análise, porque isso vai te ajudar demais, demais a escolher modelos futuros. E nós vamos explorar muito bem esses modelos também, tá? Mas depois que eu fiz essa análise exploratória, eu não posso deixar de vir para o meu nível 3, que seria qual? Deixa eu voltar aqui para vocês. Onde, quando, que aí eu entro no meu exato, no meu porquê, tá? Então, esse é meu nível 3. Falei nível 4? Meu porquê. Tá, Isaac, mas aí, o que seria o nível? Aí aqui vem a análise, tá? Tem gente que vai chamar, como que é, diagnóstico casual, eu pelo menos falo análise da causa raiz, ok? Não ligue para minha letra. E aqui tá o pulo do gato. Aqui que você sai do descritivo, tá? E dá um passo à frente aí. Então você vai formular hipóteses, e essas hipóteses são baseadas nos padrões que você encontrou aqui no nível 2. Então, um complementa o outro, por isso que tem que ser sequencial. E aí você começa a investigar correlações, o que o perfil do cliente tem a ver muitas vezes com a sazonalidade, muitas vezes o quesito do produto, né, tem a ver na data, ou na localidade ali, em alguma loja específica, em alguma região específica. Então, assim, é aqui que você vai entender as correlações entre essas variáveis que você buscou aqui, ó, no IDA, na análise exploratória, tá bom? Então, é onde você conecta os seus dados externos também, que você pode colocar o mercado, a concorrência, algum quesito da sazonalidade, com seus dados internos. Então, muitas vezes, por exemplo, a pandemia, qual que foi o impacto da pandemia? Você tem que pegar ali o dado interno, pandemia, e jogar no seu mercado. Ó, aqui nós ainda não estamos falando de previsão, tá? Mas aqui a gente começa a entender o porquê o padrão existe. A gente começa a entender quais que são os comportamentos. Então, novamente, é o que faz sentido o consultor faturar mais, é essa profundidade em uma demanda, ok? Então, você começa a falar para o seu cliente que a queda ela foi no produto X, na região sul, para clientes novos, a partir do dia 9 de janeiro. Por quê? Tá bom. Aí vem as perguntas. Será que um concorrente lançou uma promoção lá, na região sul? Será que o nosso frete aumentou para essa região? Será que por ser no começo do mês tem a ver o nosso produto com o mês? Sazonalidade? Será que houve alguma mudança no marketing? Tá? Então, novamente, aqui eu vou ter várias perguntinhas interessantes. Novamente, para cada contexto, as perguntas elas vão se aprimorando, tá bom? Então, vou colocar aqui de forma resumida, né? Será que foi o concorrente? Sei, eu falei da sazonalidade, né? Será que foi o frete? Então, assim, essas correlações a gente
nós conectamos elas. Essas daqui são as variáveis do 2, tá? Essas variáveis vão estar aqui, ó, no 2. Legal. E aí, ok. Muito importante, eu tenho um ponto para eu ressaltar aqui, é que eu gosto, hein? Que é o quê? É nessas perguntas que você vai conectar alguns pontos importantes. Que é o quê? Correlação. Foi o que a gente acabei de ressaltar. Tá, mas só isso? Não. Você pode entender um pouco de regressão. Linear, espero que você encontre, porque você também pode achar não linear, né? Aqui você vai vir o quê? Séries temporais, tá? Então, aqui você vem com testes também de hipótese. Então, assim, são quesitos técnicos que se correlacionam, tá, com as suas perguntas. Por isso que é importante demais isso daqui, gente. São as perguntas que faz toda a diferença, vocês estão vendo? Elas que vão impactar na sua formação técnica. Por isso que não adianta você sair aprendendo um monte de coisa. Você tem que aprender aquilo que vai responder às suas perguntas, aquilo que vai dar base, aquilo que vai dar ênfase às suas perguntas, tá? E aí, ok. Agora, Ai, que susto, achei que vocês estavam vendo... Opa, eu acho que... Vixe, eu confundi, então, mas tá bom. Eu não consigo nem alterar aqui pra vocês, mas E se é o 4, tá bom? Acontece, pessoal. Vamos lá, ponto 4. Deixa eu até tirar pra vocês não decorarem erroneamente aí. Vamos lá, 4. Coloquei um ponto aqui que nem existe. O 4 é... Aí a brincadeira começa a ficar legal, começa a ficar bacana. Que vem o quê? Opa. A preditiva, análise preditiva. Entra também a prescritiva, né? Então é onde a gente começa a modelar alguns cenários. Então nós nós saímos da investigação do passado e a gente começa a modelar o futuro. Então aqui a gente começa a pensar mais ou menos assim, ó. Passado. Opa. Ó, um ponto muito importante, nem sempre aqui vai ser passado, viu? Pode ser que a demanda venha, seja um forecast, uma previsão, enfim. Mas quando a gente fala de trabalho, mão na massa, o ponto 2, o ponto 3 é olhando para o passado, o ponto 4 a gente já está vislumbrando aí o futuro, tá? Então, nós saímos da investigação do passado, a gente começa a modelar o futuro. Então, aqui você começa a usar ali os padrões casuais descobertos e esses padrões vai te ajudar a prever um impacto de diferentes Eita! Será que é possível que eu vou ter que escrever? Pronto. Intervenções. Aí, ó. Por quê? Qual que é a intervenção do frete? Se ele subir, se ele cair... Se ele cair, o que acontece? É isso que você vai entender mediante ao que, ó. Lembra que eu tinha explorado o frete aqui em cima? Então a intervenção dele vai ser muito importante para mim. Eu vou começar a entender
nessa etapa 4, nessa pergunta em si, vai ser aonde eu vou começar a criar um mapa do tesouro para o meu cliente. É onde entra os modelos preditivos, onde simulações vão entrar, análise de sensibilidade, sabe? Você não apenas entende o problema, mas você começa a testar soluções antes de implementá-las. E se eu diminuir diminuir o frete, e se eu colocar essa promoção, qual que será o impacto? Porque eu já analisei, eu já vi aqui que nessa sazonalidade o produto ele se comporta dessa forma. E se eu colocar uma promoção? Tá? Então você não apenas entende o problema, de fato. Você começa a testar soluções antes de implementá-las, antes de mostrar, de antes de ter certeza, porque com a gente é certeza, né? Então, pensa que você pode elaborar na ideia das vendas, e se a gente oferecer frete grátis para a região sul aí por 15 dias? Então, qual que é o impacto estimado quando você fizer isso? Em vendas, volume, receita, na margem bruta? Qual que seria o ROI dessa ação? Ó, então, eu estou começando quando eu penso em ROI, eu vou mostrar uma métrica, o impacto dessa métrica para o meu cliente. Isso é muito importante para ele. Isso é muito importante para ele, tá? Então, é aonde nós vamos utilizar a galera da ciência de dados que vai análise também. Regressão múltipla, que mais? A gente pode pensar aqui os modelos. Propensão. Aí por aí vai, né? Tem muitas técnicas aí, dependendo de cada contexto. Então você pode pensar na simulação de cenários, na análise de sensibilidade, elasticidade de preço também, que assim, a maioria dos meus clientes sempre eu pego um projetinho, modelos de séries temporais, pessoal. Aí eu não posso esquecer do nosso querido Arima, do nosso querido Profit, do Facebook, né? Obviamente, cada cenário, cada caso, cada tipo de dado é um algoritmo, mas assim, se eu tenho a pergunta certa para responder, nada nos segura. Será que eu coloquei o ponto 5 errado no slide? Sim, coloquei. Triste, mas acontece. Então, eu vou colocar, eu nem vou mostrar no slide para vocês. Eu vou mostrar aqui mesmo. Deixa eu colocar aqui. A hashtag 5, que é o quê? Como é isso que o seu cliente quer e ele não sabe te pedir. E é isso que você vai entregar para ele. Então, o que acontece? Aqui a gente começa a pensar na arquitetura de valor, tá? Então, nossa, isso aqui a gente vai explorar muito. Tá? Da arquitetura de valor. É a transformação da análise de um sistema operacional concreto, que seria isso, a gente pode se considerar aqui esses pontos, tá? Então, é aqui que a gente vai transformar isso em resultado. Então, nós fizemos toda análise. Então, vou colocar aqui, ó, análise. E aí, a gente vem para um operacional. Como que o meu cliente coloca a minha análise na operação dele? Então, aqui você não vai
apenas responder a pergunta pontual, lembra lá da dor real? A maioria das vezes a galera só foca nisso e entrega, que são as pessoas executadoras aí, executores. Executadoras? Vixe, agora me pegou. Deixa eu ver qual que é o jeito certo de falar. Executadoras ou executora? Não, executadoras. Executoras. Acho que eu tirei. Sei lá. Enfim. É aqui, galera. Essa arquitetura de valor aqui. Tá? Então, é aqui que a gente vai entregar uma solução onde o negócio ele pode crescer, utilizar para crescer. Então, você começa a pensar, né? Como que a gente, depois que a gente pensou nesse cenário, a ideia é, depois da análise, né? Como podemos um sistema, pá. Tá? Como que um sistema de alerta em tempo real que monitore a performance de vendas por região, produto, perfil de cliente e que ele nos avise automaticamente quando desvio de sei lá quantos por cento em relação à meta. Não sei. Mas é aqui que você vai agregar. Muitas vezes até você consegue desenvolver isso daqui. Aí entra os engenheiros de dados, os arquitetos aí, tá? Mas a arquitetura aqui, a gente consegue entender que no final da ponta dela, nada mais é do que recomendação com base em dados. Olha só, minha pergunta principal, olha o diagnóstico que eu faço para depois entregar para o meu cliente a solução. Então, quando eu fiz essa análise, que muitas vezes eu vou conseguir entregar um dashboard interativo, muitas vezes eu vou conseguir entregar um modelo de machine learning em produção, muitas vezes eu vou entregar uma integração com um sistema de CRM, ERP, muitas vezes eu vou entregar uma automação de workflows, sabe? Então, quando eu consigo destrinchar o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, é o que diferencia, é o que traz valor, sabe? Para sua análise, é o que traz valor para sua postura de um consultor. É isso, é quando você passa por todos esses pontos aqui, tá? Então, olha só, deixa eu... Qual que é a ideia? A ideia é que você pensa num projeto que você trabalha, tá? Dia da sua empresa aí, como alguém que atende as demandas. E aí você vai fazer aqui a sequência. O 2, como que chegou a demanda, como que você fez essa análise exploratória, depois você vai pensar no porquê, no se e como podemos. Você vai pensar em um projeto que você tem, você vai treinar, porque quando você fizer isso para um cliente, você já está treinado, ok? Muitas vezes você não precisa sair do seu serviço para abrir uma consultoria. Use o teu serviço como o seu treinamento. E aí a consultoria você foca no final de semana nessa perspectiva de... Deixa eu só arrumar minha webcam aqui. Nessa perspectiva dessas perguntas, desse diagnóstico, de pensar um pouco na estratégia. E aí, escolhe um projeto e coloca aqui nos comentários o porquê, que é a pergunta 3. E aí, vamos conversar, eu vou interagir com vocês, porque é mão na massa, vocês precisam, se hoje vocês ainda trabalham, ainda atendem demanda e querem migrar para uma consultoria, querem fazer parte desse time que fatura mais de 10 mil reais, não precisa colocar as mãos pelos pés, não precisa fazer essa troca, tá? Não precisa colocar a carroça na frente dos bois. Aonde você está, utiliza o que você tem.
Então, se você está trabalhando, utilize os projetozinhos. Eu não estou falando para você expor os dados da sua empresa, mas sim entender o projeto em si e treinar. E coloca aqui nos comentários que a gente vai conversar. Tem uma comunidade muito legal aí, tá? Pessoal, olha só. Não deixe de nos seguir. Vamos permitir aqui. Nas redes sociais, tá bom? Muito importante, a gente tem colocado cada vez muitos conteúdos no nosso Instagram, então ele tá aí, que é Isaac, aqui ó, .Micael. Também se inscreva aqui no nosso canal, Dados Academy, ative o sininho, sempre nós vamos tentar fazer lives por aqui, tá? É muito importante você prestar atenção nos conteúdos, seguir a linha dos conteúdos, interagir. Tem dúvida? Pode mandar. Muitas vezes ela vai ser aí para nós um próximo vídeo, um conteúdo elaborado, legal. Tá? E olha só, no dia 5 de fevereiro, às 20 horas, 8 horas da noite, eu vou fazer um workshop, uma masterclass, como transformar a sua experiência em dados em uma consultoria que fatura mais de 10 mil reais por mês. O link tá na bio, do meu Instagram. Se inscreva, não deixe de participar, não deixe de entender esse mapa para o seu 2026. É muito importante, você tem capacidade, se você atua já na área, você tem capacidade, tá? Então, não perca essa oportunidade. Muito obrigado pela presença de todos, espero que o conteúdo tenha te ajudado. Qualquer dúvida, não hesite em nos mandar. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.